Bem, meus queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui nesta celebração e todos aqueles que nos acompanham pela internet. Nos reunimos para celebrar esta Santa Missa, que é a última missa do ano de 2022. Esperando nas expectativas do ano novo, de tudo novo. Somente nós que envelhecemos, né? Cada dia mais, né? Mas esta velhice, se vivida no Espírito, traz uma grande graça. E esta passagem de ano, esta liturgia de hoje, é para nós envolvida de uma graça toda especial. Digo pelo grande acontecimento que se realizou hoje, neste dia, nos inícios desse dia, enquanto rezávamos o rosário na madrugada. A Páscoa, a passagem do nosso Papa Emérito, Bento XVI. E essa liturgia e esse dia é, de um certo modo, providencial para a sua morte e para a sua Páscoa. No dia em que nós celebramos São Silvestre, né? No dia em que a Igreja proclama solenemente o Te Deum, para conceder aos seus filhos indulgência plenária. E São Silvestre, ligado ao início do século IV, quando se iniciam duas grandes heresias, sobretudo uma delas que será a maior e mais desastrosa de todas as heresias, e por isso entenderemos por que a oração da coleta é o texto de hoje. Ao mesmo tempo que serão essas heresias combatidas e também superadas definitivamente pelo santo que, unido a Santo Ambrósio, Santo Agostinho, irá, pela ocasião de uma ação de graças a Deus, pela celebração da sua conversão e do seu batismo, sendo ele batizado pelo bispo Ambrósio, irão juntos compor, segundo diz a tradição, o próprio hino do Te Deum, que cantaremos logo mais. Essa grande ação de graças e louvor a Deus. Que loucura do cristão é levar a Deus a ação de graças diante da morte. Entristecer-se e alegrar-se ao mesmo tempo diante desse mistério. Mas primeiramente sobre a passagem do ano e sobre as expectativas que geram em nossos corações, pela realidade na nossa nação e para todos no mundo inteiro. No domingo de Natal, na missa do dia de Natal, o padre, nosso querido padre Francisco Maria, disse uma palavra, eu estava acompanhando pela internet, ele disse uma palavra na homilia que me tocou profundamente. Uma hora ele disse, né? As pessoas me perguntam, como é que será o ano novo, né? Ele disse daquele jeito dele, né? Eu não sei, eu não sou vidente, né? Mas ele disse, eu não sei, eu não sou vidente, mas uma coisa eu sei, Ele estará conosco. Cristo estará conosco. Meus irmãos, isso é a fé. Isso é a fé. O que virá, o que acontecerá, o final do Sermão da Montanha, não vos preocupeis, não vos inquieteis com a vossa vida. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Não significa de nos sermos desleixados e não trabalharmos pelo dia de amanhã. Mas significa dizer, não caiam na desesperação. E o que eu tenho percebido são muitas pessoas extremamente ansiosas e até deprimidas, assustadas, apavoradas, né? Muito preocupadas com o dia de amanhã, com realidades da sua vida, né? Deixando-se quase cair num estado de desesperação. E isso é um grande perigo para a nossa fé, para a nossa alma, até para a nossa saúde, né? E podemos cair num grande perigo da alma, que é uma grande tentação que desde que o homem existe nesse mundo, ele possui e sempre existirá. A tentação de querer ter poder sobre a realidade.
A tentação de querer ter poder sobre as pessoas e as suas decisões. E às vezes até a tentação de querer ter poder sobre Deus. E isso pode gerar um estado de angústia infinito e revelar assim a profundidade da alma que cai na desesperação. Mas nós devemos, diante da palavra de Deus hoje, a primeira leitura que nos diz, que nos fala não de hoje, mas desde sempre, da realidade daqueles que se levantam contra a fé e contra Deus, ou como diz o Salmo 2, porque confabulam as nações, porque em vão conspiram os povos contra o Senhor e o seu Messias. E diz, eu constituí meu soberano em Sião, o meu santo monte. O senhorio de Cristo sempre se manifestará e prevalecerá sobre todo o mal. Já a leitura primeira dizia, esta é a última hora, você diz que o anticristo virá, de fato já vieram muitos anticristos, e essa é a história da igreja. E aqui uma outra tentação muito perigosa, de desejando, claro, dias de paz para nossas vidas, para nossos dias, para a nossa nação, para o mundo inteiro, para todos os povos. Caímos na tentação de achar que nós poderíamos construir, né? E aqui já que estamos com o coração muito voltado para Bento XVI, irei usar os elementos da sua teologia, né? O grande perigo de querer construir um futuro melhor, um mundo melhor. E Ratzinger dizia, mas querer construir um mundo melhor pode ser uma grande utopia e uma grande ilusão. Porque nós não temos poder de domínio e decisão sobre o que farão as gerações que virão. Nós podemos iluminá-las, conduzi-las no caminho de Deus, do bem e da verdade. Mas não temos poder de decidir o que acontecerá na próxima geração. Ele diz, muito mais real e muito mais pé no chão é trabalhar para a salvação eterna. Para a minha salvação eterna, para a vida eterna. Porque nisso eu posso decidir e atuar junto a Deus. Mas para dizer que não podemos cair na tentação que pode se tornar mundana, de pensar que neste mundo nós iremos construir um paraíso. Como dizem algumas teologias, não muito fiéis ao magistério da igreja, né? De tornar esse mundo um mundo socialmente perfeito, onde todos serão iguais, todos serão justos, onde não se precisará mais de nada, porque o Estado, porque tudo será organizado e todos terão tudo, e não será mais preciso nem mesmo a caridade, porque a nossa sociedade será tão perfeita que nem mesmo ninguém irá mais precisar que ninguém o ajude, porque o Estado, porque a nação já dará tudo. E Bento XVI dizia, né? Mas não só de pão vive o homem. Né? O homem tem necessidades do espírito, que nenhuma realidade social pode satisfazer. Então, nesse primeiro momento, gostaria de dizer isso, né? Em nome de Deus, calma, né? Tranquilidade. Né? A oração do católico, a oração do cristão, ela deve ser acompanhada de dois elementos, sem os quais a nossa oração pode cair na desesperação, ou na oração angustiante e sem fé até. A nossa oração ela deve ser tranquila e confiante. Confiante em Deus, orando a Deus sabendo que Ele intervirá, de que a última palavra está nas mãos de Deus, de que Deus não nos abandonará nas mãos da morte nem do mal. E aqui nós entramos no mistério que é belíssimo da teologia, da eclesiologia de Bento XVI, de nos compreendermos todos nós como igreja. E compreendermos-nos como igreja não é só pensar nós que estamos aqui agora, no último dia do ano de 2022.
Compreender-se como igreja, como nos ensina nosso amado Bento XVI, é compreender-se dentro do mistério que era mais usado nos primeiros séculos, a compreensão da igreja como um corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo. E a nossa história como igreja não é a história somente desta geração. É a história da geração da igreja de todos os séculos, desde os fundamentos, desde Cristo e os apóstolos, passando pelos séculos, entrando nos santos, nos mártires, nos confessores, nas alegrias e nas tribulações de todos os séculos, aonde foi-se e se vai completando na nossa carne, como diz São Paulo, para que se complete na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, ou seja, no seu corpo que é a igreja. Nós temos que, de algum modo, participar das agonias de Cristo nesse mundo. É a alegria da participação no mistério da cruz, no mistério da igreja como um corpo místico de Cristo. Nós que somos o corpo, estamos unidos à cabeça, estamos associados também ao seu mesmo destino. Sempre existiram tribulações, sempre existiram perseguições. Em muitas e quase todas as gerações da igreja, em lugares outros do mundo. Por que é que nós queremos exigir de Deus o direito de atravessarmos, sermos uma geração sem tribulações ou problemas ou perseguições? O problema não são as perseguições, porque já sabemos de antemão que elas podem existir. Sabemos que há lugares no mundo em que nem mesmo se pode celebrar publicamente a fé. Eu já estive em países onde eu não podia nem mesmo usar uma camisa de padre, porque é proibido por lei. Aonde ali você ser cristão pode custar a tua própria vida. Então a perseguição não só existiu, como existe ao redor do mundo hoje. Mas o problema não são as perseguições. E nós não devemos nos afligir nem desesperar diante dos acontecimentos ou das tribulações. O que nós precisamos é, diante da iminência de uma perseguição, nos fortalecermos na fé, crescermos na fé, prepararmos o nosso coração cada vez mais para essa convicção da união com nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, sabemos que, para nossa santificação e salvação, Deus envia ao mundo, envia à sua igreja, que somos nós, as purificações. As purificações enviadas por Deus. Deus concede à sua igreja passar por tribulações, ou como dizemos na teologia, sobretudo nas teologias dominicanas e também de São João da Cruz, de que Deus concede de tempos em tempos que possamos experimentar o purgatório na terra, para sermos já purificados aqui e alcançarmos a graça de uma boa morte. E as purificações são necessárias para nos desapegarmos desse mundo, para nos desapegarmos até do perigo de nos tornarmos carnais nas coisas do Espírito. Quantas pessoas só rezam se sentirem calafrios, ou sentirem grandes inspirações, ou acordar flutuando, saltitante, sentindo Deus, né, lhe fazendo arrupios, né, como se diz no popular. E quando não sente nada, padre, estou frio, não rezei porque não senti vontade de rezar. Né? Dependente, né, como dizia Santo Agostinho, aquele que não é espiritual até na carne, se torna carnal até no espírito, nas coisas de Deus. E não é por acaso que Deus nos permite as tribulações. E na nossa fé se diz que quem está em Deus, nada na sua vida acontece por acaso. Não foi por acaso que José foi vendido como escravo para aqueles homens que o venderam depois para o Egito. Não foi por acaso que aqueles irmãos o levaram naquele lugar, naquela hora, e determinado diante de todos os séculos, aqueles compradores de escravos passariam por ali naquele exato instante, para levá-lo como escravo.
E depois José irá reconhecer diante dos seus irmãos que foi para salvá-los que Deus o fez padecer sofrimentos. Não foi por acaso que Deus permitiu que o profeta Elias sofresse tanta perseguição após vencer os profetas de Baal, ter que fugir perseguido de morte e experimentar aquele abatimento ao ponto de se prostrar debaixo de uma árvore e pedir a morte, para depois experimentar a doçura da brisa leve do Espírito de Deus, que o elevaria ainda mais em caridade e em santidade. Quando, nas perseguições comunistas da Espanha, em 1936, os fiéis iam até os sacerdotes perguntar por que é que Deus permitia aquelas coisas. Os bons sacerdotes, respondiam: se não fossem as perseguições, não teríamos os nossos mártires, e os mártires são uma glória para a nossa igreja. E ali saíam muitos reconfortados. Eu, quando morei na Espanha, tive a alegria de morar primeiramente numa casa sacerdotal, que foi o lugar onde ali tinha uma salinha onde rezávamos, que era o lugar onde ali ficaram presos e foram martirizados dezenas de padres católicos, por causa da sua fé. Então o problema não são as perseguições, o problema é como eu estou diante da minha fé. Estou eu preparado para o que Deus me pede, as tribulações da vida? E é nessas purificações que Deus santifica a nossa alma. Nas tribulações da vida. E Deus permite purificações individuais, a grupos, a comunidades. Às vezes Deus concede purificações a algumas nações inteiras, como um caminho de purificação daquela nação, ou daquele povo, ou daquele grupo. Sabemos isso pela história da igreja, né? E de forma muito bela podemos ver tudo isso, né? Dizer como se diz na palavra de Deus, no livro de Samuel, dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Como um ponto de parada, de reflexão, dizer: aqui nos ajudou o Senhor. E dizer e crer: se até aqui nos ajudou o Senhor, é porque Ele permanecerá conosco. Não sabemos como será o dia de amanhã, nem o ano novo, né? Mas uma coisa nós devemos saber, que Ele, o Cristo, estará conosco. Por isso que a liturgia de hoje é envolvida dessa beleza. Fala do risco das perseguições e das heresias, e fala no Evangelho ao mesmo tempo: Enarken kai holokos sarkis egeneto. No princípio era o Verbo, e esse Verbo se fez carne. Deus não abandonou o seu povo, Ele veio ao nosso encontro, e Ele está no meio de nós. Ele estabeleceu a sua tenda no meio de nós, que é a sua igreja, que é o seu altar, que é a sua presença eucarística e divina. Deus está conosco. Isso Bento XVI experimentou de forma belíssima. Se olharmos para a vida de Bento XVI, quantos sofrimentos, quantas perseguições, né? Mesmo já como bispo na sua terra, colocado ali para combater já problemas de heresias. E Bento XVI é para nós uma grande luz, né? Possivelmente santo e doutor da igreja, porque ele ajudou a igreja a dar um estalo de luz quando estávamos para cair num grande abismo. No abismo de não perceber o relativismo religioso que já estava dominando e hoje infelizmente domina o interno da nossa igreja. Quando mesmo ali, e hoje sabemos as dificuldades naquelas terras da Alemanha, ainda hoje, mas mesmo depois com a sua teologia, poderia definir Bento XVI, embora não seja fácil defini-lo, mas eu particularmente o vejo como um homem que amou a verdade. Um homem que amou profundamente a verdade. A amou mais que tudo. Mas atenção, para Bento XVI, a verdade não é um conceito filosófico nem teológico. Para Bento XVI, a verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele veio, como diz o Evangelho de hoje, cheio de graça
e de verdade. Plenis caritas kai aletheia. Cristo é a verdadeira aletheia, a verdade que vindo ao mundo ilumina todo homem. E Bento XVI vai ajudar a igreja neste caminho em alguns momentos, né? Como ele mesmo descreve. Quando escreve suas obras, como a Introdução ao Cristianismo, descobre que em muitos seminários, na Alemanha e até fora de lá, era proibido ler Ratzinger nos seminários. Quem seminaristas que fosse pego lendo Ratzinger, com alguma obra ou algum artigo no quarto, era causa de expulsão do seminário. Porque era um homem retrógrado, era um homem que atrapalhava a modernização da igreja. E depois, com a sua própria vida, né? Não há como falar na homilia da sua teologia. Mas para concluir algo muito belo, que nós acompanhamos nesses dias, que foi o mistério da sua morte. Bento XVI mostrou para nós como se vive, como se ama a Cristo a verdade e como se morre. Sabemos pela nossa teologia moral e ascética e mística, que há sinais de sabermos os sinais, seja da morte na impenitência, com o risco da condenação eterna, ao outro lado da graça da boa morte. Deus concede ao justo, ao eleito, a graça da perseverança final. E ainda que o santo não tenha certeza absoluta da sua salvação, ele tem uma certeza de uma tendência para a sua salvação. Porque Deus vai lhe concedendo consolações e sinais da graça, para que ele saiba que o seu fim, que a sua morte, chegará a um bom termo, que ele completará o mistério da sua santificação e salvação. E Deus, por alguns sinais, dá àquele justo, àquele homem santo, a alegria da morte. O estabelece e o faz permanecer no estado de graça, porque sabemos que o nosso destino eterno se dará pelo estado no qual nos encontramos na hora da morte. Há muitos que são impenitentes, ou penitentes descuidados, por ignorância, por covardia, ou por outras razões teológicas, né? Pela covardia de ficar ali brincando com o pecado e achar que vai se converter no instante final, e muitas vezes nem sempre se alcança essa penitência final. Santo Afonso Maria de Ligório fala dos penitentes, dos impenitentes, do homem adúltero que no leito da morte, chamado à conversão, diz: não, dizei à minha amante que eu morro de amores por ela, né? E morre desgraçado no seu pecado. Mas a outros, ao justo, Deus dá a graça de conservar-se na graça santificante. E na hora da sua morte lhe dá essa paz de espírito. Santa Teresinha vai dizer: eu não morro, eu entro na vida. Bento XVI vai dizer: eu não estou caminhando para o fim, mas para um encontro. A morte é para o santo uma alegria, né? Damião de Molokai via essa mesma alegria. Eu tive a graça de ter como diretor espiritual um sacerdote que um dia, tendo um infarto no altar, o povo correndo desesperado: meu Deus, o padre está infartando. E o padre dizendo no altar: ó Senhor, obrigado, meu sonho sempre foi morrer celebrando a Santa Missa. E nós correndo desesperados: não, o senhor não vai morrer não, o senhor não pode morrer. E ele tão tranquilo, tão feliz, né? E aquilo impressiona muitíssimo, né? Então essa alegria, dessa confiança absoluta em Deus, em que se pede ao Senhor a graça da salvação. E no instante final o santo pede não a justiça divina, porque não é um mérito alcançar a salvação, mas pede a misericórdia divina, porque é um dom, mesmo que ele, pela sua purificação ativa, tenha logrado grandes méritos. Mas no final a humildade. E por fim termino dizendo algo simples para guardarmos no coração. Os sinais de que caminhamos para a santidade e para a graça de uma boa morte são alguns, e uns deles são: o cuidado em evitar sempre e para sempre os pecados mortais, o espírito de oração,
a humildade que atrai a graça de Deus, a assistência, o amor ao próximo e a assistência aos enfermos, aqueles que necessitam das obras de misericórdia, e uma profunda devoção e amor a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Peçamos a Deus essa graça, por fim, meus irmãos. Vamos atravessar esse ano, em algumas horas o atravessaremos. Cantaremos o Te Deum, unido a Bento XVI no céu, unido a São Silvestre, unido a Santo Agostinho e Santo Ambrósio, que cantaram este hino, eles que naquele tempo venceram as heresias donatista e ariana, que dizia que, sobretudo o arianismo, de que Cristo não poderia ser verdadeiro homem, porque toda criatura sofre mutação. Se ele tivesse sido feito homem, não seria Deus, porque Deus é imutável. E por isso a oração de hoje diz, vós que estabelecestes como origem e plenitude da religião a encarnação do vosso Filho. Ou seja, nada de arianismo. E Bento XVI, aqui realmente termino, vai matar esse relativismo religioso quando ele diz, não, a religião não é como dizem alguns, que é como se fosse a religião um grande elefante, onde homens de olhos vendados são colocados em partes diferentes, em lados diferentes, e cada um toca o elefante, e cada um vai descrever o elefante de acordo com a parte que o toca. Isso é a religião. Existem muitas religiões, todas são a mesma coisa, tudo é o mesmo Deus, são apenas modos diferentes de descrever Deus. Bento XVI diz absolutamente. E o sentido é porque a religião não é uma busca, um alcance do homem que toca e descobre Deus e o explica. A religião cristã católica justamente tem sua origem, sua plenitude na encarnação do Verbo. É Deus que se revelou a nós. Ele está, meus irmãos, no meio de nós. O Verbo se fez carne. Então, confiança. Vamos atravessar este ano velho, passando para o ano novo, cantando o Te Deum com muita confiança. E concluo com as mesmas palavras do nosso querido Padre Francisco Maria. O ano que vem nós não sabemos como será, mas uma certeza nós temos, uma confiança nós temos. Ele, Cristo nosso Senhor, estará conosco. E isso basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.